licença. O cara sabe das coisas. Dando continuidade à segunda temporada do Detector de Metal, estou aqui no Festival.ce, tendo a presença ilustre da atração principal da noite, Sir André Matos. Olha, a Rainha Elizabeth ainda não me proporcionou essa alcunha, mas o dia que quiser, recusarei. André, você fez aqui uma viagem no tempo. São 30 anos de carreira. Queria que você comentasse um pouco como foi a receptividade dos fãs. Sem comentário, né? Eu acho que realmente a resposta é sem comentário. Sem comentário pode significar algo muito negativo ou muito positivo. Eu diria que é do lado positivo. André, você é praticamente um fortalezense. Vem aqui direto. Desde, né? Sempre. Desde sempre. Nasceu em Fortaleza. Spoiler. André, eu queria que você comentasse as suas melhores lembranças de Fortaleza. Difícil. Difícil? Muito difícil. Você citou uma no palco, uma vez você tocou. Mas essa é uma das melhores. Mas, ok, qualquer tipo de lembrança. Foi marcante, quer dizer, eu me lembro o primeiro show que o Angra fez aqui, que foi no Circo Militar, se eu não me engano, Clube Militar, alguma coisa assim, que a gente estava na metade do show, e foi assim, já foi um feito pra época, né, porque era anos 90, então assim, já não era tão comum ter shows de rock pesado Brasil afora, digamos. Sim. A gente cavava os locais e tinha uns pioneiros que, né, investiam tudo e compravam a briga. E nós viemos com Angra na época, assim, bem no começo, eu não me lembro nem se já tinha o primeiro disco ou não tinha, mas era uma coisa bem embrionária. E tocamos num local que me lembrou muito esse local que nós tocamos hoje, né? Que também era bastante central aqui na cidade. No meio do show, de repente, baixou assim uma ordem policial de que havia num dos edifícios adjacentes ao local a residência de um determinado coronel ou general do exército, alguma coisa assim, que mandou acabar com o show porque ele não conseguia dormir. E a gente conseguiu tocar tipo mais uma ou duas músicas, mas de fato teve que acabar com o show. Aliás, esse não foi o único episódio arbitrário aqui em Fortaleza, né? Nós tivemos um segundo depois, já, né, com a banda solo. Sim. Em que foi interrompido, aí eu já não me lembro se pela polícia ou pelos bombeiros, questão de alvará, não sei o quê, sempre essas coisas burocráticas. Então, fico muito feliz que finalmente a gente tenha conseguido, não só dessa vez, como das últimas vezes, né, realizar eventos aqui que não sofreram nenhum tipo de cerceamento desse tipo. Sim. Então, sinal de que há uma evolução de ambos os lados e é uma coisa que a gente não pode admitir, a gente não pode aceitar. Vamos falar um pouco de mercado, você que está nesse tema. Como é que você vê hoje o mercado para as bandas que já estão na estrada e para as que estão começando agora? Como é que está o Brasil? Olha, sinceramente, eu acho que para as que estão começando, elas pegaram um período um pouco difícil de pós-transição da indústria fonográfica. Com certeza, sim. Então eu fico sempre me perguntando assim, quem está começando hoje, como é que vai conseguir o seu lugar ao sol, digamos, né? Não que antes fosse mais fácil, antes também era difícil, mas valia muito o seu talento. Não apenas contato, não era uma questão de contato. Quem tivesse só contato e não tivesse talento, podia até passar num primeiro momento, mas não permanecia. Se você olha para trás e vê as bandas dos anos 70, 80, enfim, não digo só de Brasil, mundiais, né? Você percebe que de fato havia muito talento ali e por isso elas venceram, por isso elas prevaleceram. Hoje em dia, por um lado, democratizou muito a divulgação. Sim. Ou seja, qualquer banda não necessita de uma estrutura mega de gravadora, etc., ou de patrocinador para divulgar o seu trabalho em termos de internet, etc.
por outro lado, a oferta em termos de internet é tão imensa que o público se perde. Exato. Não sabe mais, tanta coisa que não sabe o que escolher. Então eu acho que a gente está ainda vivendo um período um pouco de transição disso e vamos ver onde vai chegar. Mas eu torço muito para que quem tenha talento sempre tenha direito, né, a ter uma exposição, a poder trabalhar com isso, a poder viver disso, a poder se aplicar nisso. E na verdade é o sonho de quem faz isso por idealismo, digamos, né? Porque a carreira musical, ela não é só glórias, ela não é só louros, ela não é só um mar de rosas, digamos. Você tem que lidar também com altos e baixos. E isso eu digo baseado no conhecimento que eu tenho até das pessoas que eu conheço que convivem em grandes esferas da música, né? As grandes bandas, os maiores, né? Os grandes de todos os tempos passam por isso também, passam por seus altos e baixos, mas devido ao talento que possuem, prevalecem. Então eu acho que as bandas novas, elas têm que buscar, mais do que marketing e mídia, investir no seu próprio talento. Eu acho que isso é fundamental. E o novo CD, André? O novo CD já começou a ser trabalhado. Inclusive esse show hoje aqui no Ponto CE foi um adendo, digamos assim, né? Foi um apêndice da turnê passada, porque a gente já, na verdade, está começando a pensar as músicas novas, a marcar sessões de pré-produção, etc. E a gente até se afastou um pouco da estrada em função disso. Sai esse ano ainda? Como esse festival aqui era um festival que já estava marcado para 2015 e não acabou não acontecendo, e a gente já estava cotado para fazer, nós fizemos questão de cumprir com esse compromisso e foi maravilhoso, né? Valeu super a pena ter vindo e feito. Eu acho que a banda agora ela vai se dedicar um pouco mais a esse processo de pré-produção. E provavelmente a gente vai conseguir tocar as duas coisas simultaneamente no segundo semestre, ou seja, a pré-produção e a produção em si, e algumas apresentações ao vivo ainda, fechando o ano. O disco ele está previsto para começar a ser gravado na segunda metade do segundo semestre desse ano. Lançamento provável a partir do ano que vem, mas sem pressa. Ele será lançado quando estiver bom. André Matos, Tobias Sammet, vocalista do Avantasia e do Edguy, ele recentemente, em uma entrevista concedida ao meu conterrâneo Daniel Tavares, ao Whiplash, ele falou muito de você. Eu tive a oportunidade de ler. Você leu? Sim. Pronto, se você leu, você já sabe mais ou menos como é que eu vou perguntar aqui. Pra ele cita na entrevista que em tempos difíceis pro metal, desesperaçosos, Verdade. Bruce Dickinson, para sair do Iron Maiden, mas Michael Kiske saindo do Halloween, Verdade. ele teve a oportunidade de conhecer o Angels Cry. Era a época que o grunge imperava, né? Exato. E eu acho que naquela época o Angra se determinou a fazer um tipo de música que de fato era raro alguém fazer. E não só isso, eu diria que a gente na época conseguiu trazer para dentro desse estilo musical outros elementos, né? Tanto da música erudita, da música clássica, quanto da música regional, e que em alguns países isso chamou muita atenção. Eu me lembro de conhecer o Tobias muito jovem ainda, quando o Angra estava, digamos assim, no seu auge na Europa, e o Edguy foi a banda de abertura de uma turnê dessas grandes que nós fizemos lá. E eu me lembro daquele garoto de 20 e poucos anos, 20 anos, sei lá. Magrelo. Pois muito jovenzinho, e que chegou pra mim com uma ideia mirabolante, assim, tipo, vou fazer uma ópera rock, vou chamar os maiores vocalistas e quero te convidar. Falei, bem, mas eu não acreditava que aquilo fosse dar certo, eu sempre disse isso a ele, né? E no entanto ele calou minha boca nesse sentido de que ele teve uma ideia num momento, assim como, né, como ele cita que nós tivemos uma ideia num momento que foi única.
ele teve uma ideia num momento que foi uma ideia genial, foi uma ideia que ninguém tinha tido naquele momento. E talvez todos estivessem carentes de boa música. Quando eu ouvi, eu gravei as partes do Avantasia, o primeiro, o segundo disco e tal, separadamente dos outros. Nem sabia qual seria o resultado, não sabia nem com quem eu estava duelando ali, digamos assim, né? Quando eu ouvi o resultado que me mandaram, ele me mandou o resultado, eu falei, isso é uma das melhores coisas que foi lançado ultimamente. Igualmente eu retribuo, né, o elogio, quer dizer... Então, eu acho que ambos, se é que eu o influenciei de alguma forma... Ele citou, inclusive, que você, pra ele, na época do Angels Cry, quando ele conheceu, era alguém queria salvar, talvez, a época. E ele usou a capa do Angels Cry como uma forma de inspiração para as capas dos discos do Avantasia e do Edguy. Pode até ser, mas assim, ele conseguiu, inclusive, desenvolver uma coisa diferente em cima disso, né? Ele fez uma variação sobre o tema. Então, eu dou todo o crédito a ele por isso e por ter criado uma linguagem nova dentro do metal também. Sim. Que não existia. Existiam algumas coisas parecidas, né, naquela época, mas não tão enraizadas, digamos assim, né? Ele fez uma coisa muito sólida, de fato. E aquilo que eu pensava que talvez não passasse de um sonho juvenil, se mostrou algo muito viável e até eternizado, digamos assim, né, dentro da música. E o que você tem que dizer pro Tobias, se o Tobias estivesse vendo a gente nesse exato momento? Eu diria que ele teve um insight genial nesse sentido de criar uma coisa absolutamente nova no momento em que todos precisavam que isso fosse criado. E ele tem um talento nato, não apenas como vocalista, mas como compositor, como uma pessoa visionária, eu diria. Sim. A gente até, apesar da diferença de gerações até entre nós, ele é de uma geração após a minha, digamos, mas a gente não deixa de aprender com certas atitudes que ele veio a tomar em relação ao mercado, digamos assim, mais tarde, né? Extremamente profissional, uma pessoa extremamente profissional.